Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana do Português. E eu sou a professora Márcia Macedo, especialista em ensinar português para estrangeiros. E nessa semana aqui eu vou te mostrar como é possível conseguir a fluência do português em menos de 12 meses. E não importa o nível que você está hoje ou quanto você já conhece do idioma, você vai descobrir o passo a passo que fez os meus alunos alcançarem a fluência do português em pouco tempo. Exatamente. Eu estava pesquisando na internet por cursos de português, achei você, por sorte. Foi muito bom ter achado você. E aí eu comecei a fazer o curso, digamos assim, fiquei fluente tanto na escrita como na fala em 6 meses. Acho que foi o tempo que eu levei para eu me considerar fluente. E lembrando que quem participar até o final vai ganhar um certificado de participação. Então vamos ver tudo até o final. E além disso, eu estou presenteando vocês aqui que estão participando. Exatamente. Recentemente, eu realizei o sorteio de uma caixa secreta de livros de literatura. Literatura brasileira, que a pessoa vai receber na casa dela. Você quer receber uma caixa com os livros de literatura brasileira na sua casa? Prof, mas eu não moro no Brasil. Tudo bem, você vai receber na sua casa, não importa o país onde você mora, tá bom? E quem participar, então, hoje, vai descobrir como ganhar outra caixa secreta. Exatamente. Então, tenha calma, que primeiro nós vamos estudar, tá certo? Porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 4 pilares que vão te levar muito mais rápido para a fluência do português. E é isso que você quer? É isso mesmo que você quer? Me diz aqui nos comentários. E eu vou te dizer por que eu estou fazendo isso. A fluência do português, para mim, significa liberdade. Liberdade de poder viajar no Brasil. Seja para turismo, seja para viver aqui, né? Liberdade para se comunicar como um verdadeiro nativo brasileiro. Porque não há nada mais triste do que se sentir preso por causa da língua, né? Você concorda? E no que depender de mim, você vai alcançar a fluência. Mesmo que você esteja no zero, mesmo que você esteja no nível básico. Sim, exatamente. Se você aplicar todos os passos que eu vou fornecer aqui na Semana de Português para Estrangeiros, você vai ser capaz de viajar para o Brasil, morar aqui, se quiser também, falar fluentemente como um verdadeiro nativo brasileiro, ter amigos brasileiros e se relacionar com eles, ler livros em português. Já imaginou você lendo Jorge Amado, Paulo Coelho, tudo em português? Bom, né? Que coisa boa! E você também vai ser capaz de apreciar muito mais as músicas brasileiras, os filmes, as séries, as novelas. Já pensou poder entender tudinho, tudo, tudo? E esse conhecimento é para qualquer pessoa, serve para qualquer pessoa, porque já ajudou desde donas de casa até professores e engenheiros a alcançarem a fluência. Serve para quem é docente da área acadêmica, comerciante, enfermeiro, engenheiro, médico, advogado, assistentes, aposentados, estudantes em geral. E também não importa a sua nacionalidade, não importa, porque eu tenho alunos de diversos países, daqui da América do Sul, América Central,
América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, vários países da Europa, da Rússia, da Ásia, da Oceania, como a Austrália. Gente, então assim, não importa a nacionalidade e nem a sua idade. Não importa também a sua idade. Você vai conseguir. Mas, para que isso aconteça, eu preciso do seu compromisso. Compromisso para aplicar tudo que eu vou ensinar aqui. Tá bom? Eu quero saber se você realmente vai aplicar os 4 pilares. Você está comprometido? Você está comprometida? Eu quero que você escreva aqui nos comentários hashtag comprometido ou hashtag comprometida. Comprometido, comprometida, escreva nos comentários. Mas vamos para os pilares? Vamos para os pilares, então? Já escreveu? Comprometido, comprometida? Ótimo. Então, vamos para o pilar número 1. E eu já vou colocar aqui para vocês também. Então, vamos ver os 4 pilares. Pilar número 1. Tchan, 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 tchan. Criar um ambiente de imersão. Pilar número 1. Criar um ambiente de imersão. E o que isso quer dizer, prof? O que quer dizer criar um ambiente de imersão? Bom, a palavra imersão, ela quer dizer mergulhar, imergir, se rodear por completo, né? Quando você imerge, coloca, né, um objeto dentro de um copo de água, se eu colocar um objeto aqui dentro do copo de água, ele fica todo rodeado por completo do líquido, certo? Vai ficar completamente rodeado pela água. Então, o que eu quero dizer com ambiente de imersão é mergulhar, se rodear por completo da língua portuguesa. Criar um ambiente de imersão, de você poder ler, ouvir, falar e escrever na língua. Mesmo que você esteja começando a aprender português agora. Mesmo que seja agora. Tá? E por quê? Por que isso? Porque quanto maior for o tempo de contato com a língua, né? Quanto mais você estiver cercado, estiver esse contato com a língua, maior vai ser a sua capacidade e facilidade de compreensão. Assim como a familiaridade, né? Com as palavras, com toda essa exposição que você vai fazer para o seu cérebro, porque esse grau de exposição do cérebro, né, aos sons, aos ritmos da fala, à estrutura da língua, quanto maior essa exposição, maior vai ser a capacidade do seu cérebro de decodificar, né, de decifrar e começar a entender essa nova linguagem. O que vai te resultar num amadurecimento muito mais rápido da língua. Muito mais rápido. Entendeu? Então, isso tudo vai fazer você economizar tempo, salvar tempo, né? Então, quando você cria esse ambiente de imersão, você está economizando tempo, porque o teu cérebro, logo, ele já vai aprendendo tudo muito mais rápido, ele já vai compreendendo mais rápido, né? E nesse evento aqui, eu vou te mostrar que como que você pode ter essa experiência de imersão, essa experiência imersiva, mas de forma estratégica. É uma experiência imersiva estratégica. Um exemplo de imersão são as pessoas, né, que viajam para o país, por exemplo, querem aprender a língua, que nem tem muitos brasileiros que viajam para os Estados Unidos para aprender o inglês, né? E assim, eles estão o quê? Rodeados do idioma, certo?
Um outro exemplo seriam os filhos, né? Os filhos com pais e irmãos, né, nativos da língua, e eles conseguem essa imersão mesmo sem sair de casa, mesmo morando num país. Então, se tem um brasileiro com filhos lá nos Estados Unidos, esses filhos conseguem já esse ambiente de imersão. Mas aí eu sei que já tem gente aí que deve estar pensando assim: ai, prof, não, mas eu tenho amigo que mora no Brasil, ou eu já estou morando no Brasil faz tempo, faz um ano, faz mais de um ano, e ainda não falo nada de português, não é? Ah, eu conheço filhos de imigrantes que estão no país há bastante tempo e não falam a língua. É verdade isso? Vocês já viram isso acontecer? Já viram isso acontecer? A pessoa mora no Brasil, mora no país. Eu já vi também o contrário, muitos que vão também para os Estados Unidos, moram lá e não falam a língua. E isso é uma prova de que a imersão sozinha, ela não é suficiente. Isso é a prova de que a imersão, não adianta estar no país, ter a imersão sozinha, ela não é suficiente, porque ela precisa de direcionamento e de estratégia. Precisa de direcionamento e estratégia. E isso inclui os outros pilares que eu vou mostrar aqui para vocês. A imersão é somente um dos pilares. Esse é o primeiro, é um dos pilares. Mas nós também temos o outro pilar. Vamos lá recordar. Então, criar um ambiente de imersão, mas aqui, né, você vai se rodear, então, da língua portuguesa, mas a imersão sozinha não é suficiente, precisa de direcionamento, né, e dos outros pilares do aprendizado. E qual é o próximo pilar? Frequência vem antes de excelência. E aqui nós temos o segundo pilar. Frequência vem antes de excelência. Ai, prof, o que você está querendo falar com isso? Bom, vamos lá. O que é frequência? O que é frequência? Vamos pensar primeiro aqui. A frequência, ela é a repetição, né? Repetição de uma ação ou de um comportamento ao longo do tempo. Então, frequência é a repetição de uma ação ou de um comportamento ao longo do tempo. Por exemplo, com que frequência que você olha as suas mensagens no celular ou no WhatsApp? Com que frequência? Ai, prof, muitas vezes. Pois é. Por que isso é um pilar? Porque muitas pessoas, né, bloqueiam o seu aprendizado buscando a excelência desde o começo, perdendo muito tempo em detalhes ou em coisas que não são prioridades, gente. E esquecem que a melhor aliada do conhecimento é a frequência. Né? A gente antes não tinha o hábito de pegar o celular toda hora para ficar checando mensagens, não existia o WhatsApp, né? Não tinha nada disso. Então não era um hábito. Mas a coisa ficou tão frequente, nós começamos a fazer isso diariamente, todos os dias, que agora é automático, né? Automático a gente verificar as nossas mensagens no celular. Então, a frequência, tudo isso foi o quê? Resultado da frequência, gente. Então, por isso que eu falo, a frequência vem antes da excelência, tá? Isso é um pilar, é o nosso segundo pilar. Porque quando a frequência, então, vira um hábito, o cérebro, ele cria conexões fortes e permanentes, ou seja, ele se torna mais eficiente. Sabia disso? É, exatamente. Quando a gente já tem o hábito, essas conexões ficam super fortes. O nosso cérebro já modifica.
né? Teve um estudo científico feito por um neuropsicólogo chamado Donald Hebb, em 1945. 1945. Isso é famoso até hoje. Foi quando ele descobriu que para transformar uma atividade, uma nova atividade em hábito, você precisa da repetição. Assim, o teu cérebro se torna muito mais eficaz nessa atividade. E é sempre assim, né? A primeira vez que a gente faz uma coisa, ai, é tão difícil. E depois vai fazendo várias vezes, aquilo fica super fácil. Não é mesmo? Uhum. Assim como um outro estudo, né? Realizado pelo filósofo George Lewis em 1860. Ele constatou que ao aprender a falar um novo idioma, ou tocar, né, um instrumento, por exemplo, nós sentimos grande dificuldade porque os canais cerebrais por onde cada sensação tem que passar ainda não estão construídos. E aí por isso que dá, ai, aquele nervoso, aquele cansaço, né? Às vezes aquele esgotamento, você se sente assim totalmente, né, esgotado depois de estudar ou de praticar, de tentar conversar em português por muito tempo. Você já aconteceu isso com você? Não sei se você já fala um pouco de português, se já tentou ficar falando, e aí no final você está exausto de tanto esforço que parece. Eu percebo isso nos meus alunos no começo, né? Eles começam o curso, eles estão assim, eles tentam traduzir tudo na cabeça antes de falar, e isso consome o dobro da energia. Gente, o dobro da energia. Já aconteceu, né, com vocês? Tenho certeza. Mas a boa notícia é que assim que a repetição constrói esses caminhos, essa dificuldade desaparece. Uhum. E as ações que antes eram difíceis se tornam fáceis e automáticas. Então, gente, fiquem tranquilos, tranquilos. Mas por isso que a frequência vem antes da excelência e é tão importante. Tão importante. Mas, cuidado, cuidado, atenção. É importante saber qual direção que você vai seguir, para você não criar vícios errados e difíceis de consertar, né? Por exemplo, é como você tem um prego que você vai bater, e se ele estiver torto, você vai bater mais vezes, só vai piorar o resultado, né? Então, assim, precisa saber a direção correta, né? Porque quanto maior a frequência de estudo, mais rápido e profundo vai ser o seu aprendizado, né? Sabendo a direção. Dá uma olhadinha só no caso desse meu aluno aqui. Em janeiro eu me aposentei, eu já estou aposentado, mas a pandemia algo tinha que fazer. Nossa, que perfeito! Você aproveitou o tempo, estou aposentado, Totalmente. estudou português e estudou português. Todo o tempo, todo dia. Pandemia, e aí coincidiu, né? Teve uma coincidência que começou a pandemia este ano e você estava já no online estudando. Claro, cada qual com o seu tempo. Eu tinha muito tempo disponível, então não ia deixar passar. Outras pessoas fazem muitas outras coisas, trabalham, têm outras ocupações. Então, tem que dar seu tempo. Você, com as jornadas de 21 dias, insistiu muito nisso. 30 minutinhos cada dia. Há que fazer a rotina. 30 minutinhos cada dia para a língua portuguesa. E depois, vai levando. 30 minutinhos não alcança. E mais. Bom, agora vamos então para o terceiro pilar. Tchan, 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 tchan. Terceiro pilar, gente. Aprender gramática na dose certa.
Aprender gramática na dose certa é o nosso terceiro pilar. Mas, primeiro, antes de eu te explicar por que eu digo, né, que a gramática precisa ser na dose certa, eu tenho que explicar para vocês por que a gramática é importante, certo? Porque, primeiro, a gramática, ela é igual à fundação da nossa casa, certo? Ela é igual a uma fundação, o alicerce, a estrutura, as colunas, certo? O que vai trazer a segurança e a solidez no domínio do português. E essa fundação, ela precisa ser bem feita, para que todo o resto da casa seja construído. Porque você imagina, se a sua casa não tiver uma estrutura bem forte, você nunca vai poder construir nem o segundo andar, nem o terceiro andar. E se der um vento, derruba, né? Se der uma tempestade, algo muito forte, pode abalar ainda a estrutura, certo? Ou seja, sem a gramática, a estrutura da sua casa, o seu crescimento, o seu desenvolvimento com a língua é bem fraco. Ele não vai, é muito fraco. Você não desenvolve, não adianta. E por isso que, ao mesmo tempo que eu estudava, que eu fazia lições, eu trabalhava também com os vídeos, com a rádio, sozinho, porque eu sabia que era um complemento, era um tudo. Eu tinha que trabalhar nisso também. Para mim foi... Nossa, eu gostei demais. Viram como esse meu aluno fala tão bem? Gente do céu! Quase como um nativo, praticamente, né? Mas vamos lá, então. Por que a gramática, então, tem que ser na dose certa, gente? Se você está começando do zero ou de um nível ali inicial, está no básico, né? Está no início, pensando ainda, vamos fazer analogia ainda da casa, tá? Ainda da casa. Você está começando a construir a sua casinha do português. Então, você está no início, lá, começando a aprender português. Então, você não precisa de uma fundação que segure um edifício inteiro. Concorda comigo? Porque você está construindo uma casinha primeiro. Depois você vai construir outros andares. Primeiro é uma casinha. Certo? Ou seja, você não precisa de uma gramática densa, pesada, de informações que você ainda, nossa, você nem tem ali aquele básico bem estruturado. Você não sabe nem falar ainda, sabe? Ter uma conversa básica, bom dia, tudo bem, como você está, né? Ter uma pequena conversa ali de rotina. E aí você já quer aprender gírias, estruturas mais avançadas, subjuntivo. Você não sabe nem falar o básico ali, ter uma comunicação, não consegue mal ir em uma loja pedir informações, comprar alguma coisa. Consegue ir numa loja de celular, pedir informações, comprar um chip, fazer isso tudo, se virar. Então, é isso. E se você, então, também jogar uma gramática muito pesada, aquele monte de informação, meu Deus, isso vai só atrapalhar você. Vai te sobrecarregar e vai te aborrecer, né? E isso vai fazer o quê? Vai te fazer se sentir frustrado, porque, nossa, você fala, não estou entendendo nada, é muita coisa, meu Deus. Por isso que eu estou falando na dose certa. Por exemplo, ó, imagine uma receita, né? Nós temos uma receita de bolo. E qual que é a importância, então, da proporção dos ingredientes? Né? Imagine, quando as quantidades não estão na proporção certa, o resultado é muito diferente, não é? Se ao invés de 3 xícaras, né, 3 xícaras de farinha, você coloca uma. Ou é uma xícara, você coloca 3. É só uma xícara de leite, você coloca 3, 4. Certo? Então, se um dos ingredientes estiver em excesso, muito, ou em falta, menos,
o resultado pode ser um desastre. Um desastre. E olha que a prof fala, porque eu já fiz receita assim, mudei os ingredientes, meu Deus do céu, não fica bom. Não fica bom. Você já fez alguma receita de bolo? Alguma receita assim que não? Aí você mudou as coisas, deu tudo errado, não ficou bom? Conta para mim aqui. Gente, então assim, não pode ser nem muito para sobrecarregar e nem pouco que não te faça evoluir, entendeu? Então, o que? Tem que ter a dose certa. Você precisa de método, né? A verdade é que você precisa de método. E assim, não importa se você estuda muita gramática ou pouca gramática, se você está estudando do jeito errado, vai falhar. Vai falhar. Né? Então, assim, não dá, não dá. Você precisa de método. Método mesmo. Ok? Bom, isso me fez, eu falei da receita, mas me fez até lembrar de um programa de TV onde os participantes não sabem a receita e as esposas que ficam falando, mas elas também não sabem o passo a passo da receita e dá tudo errado. É um programa de televisão que passa aqui no Brasil. Ai, eu dou muita risada, me divirto, porque sai cada coisa horrorosa. Mas é isso, infelizmente, mas para a língua a gente, né, não estamos de brincadeira, né? A gente não está de brincadeira para falar sobre língua. Mas vamos para o pilar 4? Então, vamos para o pilar 4. Vocês já entenderam, então, que aprender gramática na dose certa é um pilar muito importante. Qual é o quarto pilar, então? Olha aqui os livros, muitos livros de gramática, não. Quarto pilar, e eu acho esse muito importante, não é o mais importante, nem o menos importante, porque todos são importantes, mas eu gosto muito desse pilar, ele é muito importante, que é saber o seu propósito. Saber o seu propósito. Porque analisando muitas pessoas que falam várias línguas, né, como os poliglotas, sabem? Aquelas pessoas que falam 3, 4, 5 línguas, 6, eu percebi que tem um fator em comum entre eles, né? A prof fala 3, né? Eu falo 3. Já sou considerado poliglota, né? Porque eu falo inglês, espanhol, português. E também eu concordo plenamente, mas observando também essas pessoas que falam 5, 6, é saber o propósito. Todos eles têm esse fator em comum. Eles sabem o porquê e para que estão estudando uma língua. Então, entender o porquê, para que você estuda uma língua. Você precisa realmente saber disso. Porque o aprendizado é um caminho. Mas se você não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua razão, o seu motivo durante esse caminho, você pode se perder. Você pode desanimar, você pode ficar cansado e não querer continuar. E é assim que você encontra uma dificuldade. A opção mais simples vai ser se afastar dos seus estudos, né? E se distanciar por longos períodos de tempo. E lembra que eu falei lá no pilar da frequência? Se você se afasta, se você para, você não só interrompe o seu progresso, como também você retrocede. Você também vai para trás, diminui. É isso que os estudos mostram. É isso que eu já vi muitas vezes acontecer. Né? Então, que é por isso que é tão importante você saber o porquê de você estar estudando uma língua. E eu vou pedir para você escrever por que você quer estudar português. Por que você quer falar português fluente? Por quê? Porque eu já vi várias pessoas falando o quê? Sempre quis viajar para o Brasil, eu quero morar no Brasil,
Eu estou morando no Brasil, é uma necessidade, eu estou morando no Brasil. Ah, eu sempre quis aprender, sou apaixonado pela língua portuguesa. Você quer ter amigos brasileiros, né? Quer ter relacionamentos com brasileiros ou brasileiras. Você quer aproveitar muito mais uma visita, uma viagem que você vai fazer. Você quer ter um melhor trabalho, uma melhor oportunidade de trabalho, né? Ou mais oportunidades de profissionais, talvez. Você quer ser incluído, né, socialmente na sua família, na família do seu companheiro, da sua companheira. Minha decisão para aprender português era isso. Falar, entender bem, para conseguir trabalho, um bom trabalho. No começo, eu queria falar com eles, porque um dia eles estavam falando entre eles. Eu achei, que linda essa língua. Eu quero aprender essa língua, ela é muito linda. E quando eu comecei a aprender, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. Então, qual é o seu motivo? Qual é o seu propósito? Porque isso precisa ficar muito claro. Muito claro. E lembre-se que a finalidade de aprender uma nova língua, gente, a finalidade, o objetivo de aprender uma língua é se comunicar. O que é se comunicar? Poder falar bem, ser compreendido, né? Que as pessoas compreendam o que você está falando e entender realmente que as pessoas estão te falando, né? É isso, se comunicar. E quando você entende isso, tudo muda, né? Até o teu cérebro muda. E você aprende mais rápido. Porque quando a gente entende qual é o nosso verdadeiro objetivo, o nosso comportamento tende a se transformar, a ser intencional. E assim gera mais resultado. E eu estou falando isso porque uma coisa que eu vejo entre muitas pessoas é a timidez e a vergonha. Vergonha de falar, né? Você é assim? Tem vergonha de falar também? Você conhece um pouquinho já do idioma, já sabe muitas coisas, mas tem vergonha de falar, porque acha que vai falar errado, que as pessoas vão te julgar, né? Vão rir da sua pronúncia, ou que ninguém vai conseguir te entender. Então, é aí que você tem que se perguntar: qual é a finalidade da fala? Qual é o objetivo de falar? Se comunicar, né? Quando você entende isso, que esse é o objetivo da fala, você se liberta. Você se liberta. Não tem que ficar pensando em muita coisa, gente. E olha, vou contar para vocês. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava fazendo meu mestrado em linguística lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Foi uma pesquisa onde eu analisei os comentários de pessoas vendo nativos, né? Desculpe, estrangeiros falando em português. E os comentários dos brasileiros. O que os brasileiros, então, comentaram quando eles viam aqueles vídeos de estrangeiros falando em português? E eles não estavam, né? Eram todos estrangeiros, todos com sotaque, todos, enfim, cada um com o seu sotaque, né? Cada um com o seu jeito de falar, todos falando em português, mas com o seu sotaque, do seu jeito. Sabe qual foi o resultado? Positivo. Todos positivos. Todos não, né? Mas assim, teve uns intermediários e teve alguns, então, que criticaram, muitos brasileiros criticaram um terceiro falante estrangeiro, mas porque ele estava, acho que já há mais de 10 anos no Brasil e ainda falava com muita dificuldade o português. E aí os brasileiros falavam assim: nossa, mas está há mais de 10 anos e ainda não fala bem o português?
Então, essa foi a crítica. Mas aí ele falou que ele nunca tinha estudado. Ele nunca tinha estudado o português. Olha a diferença, né? Mas, assim, aí os brasileiros sempre elogiaram, né? Gostaram, mesmo que tinha alguns erros ali no começo. Porque as pessoas que estão do outro lado também querem se comunicar, não querem te julgar. E essa é a magia da comunicação. Ninguém está para te julgar, né? As pessoas querem saber de você, querem conversar com você também. E brasileiro adora um estrangeiro, adora conversar. Nossa, vão adorar saber sobre você. Tá bom? Bom, gente, e eu vou adicionar mais uma coisinha para esse pilar para vocês, tá? De saber o seu propósito. Esta fala aqui do Anthony Robbins, que eu gosto muito. Ele fala assim: If you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible. But if you schedule it, it's real. Ai, prof, vai ficar falando inglês agora? Não estou entendendo nada. O que ele quer dizer isso, gente? O que o Anthony Robbins quer dizer? A tradução seria assim: se você fala sobre isso, é um sonho. Se você o imagina, é possível. Mas, se você agenda ele, né? Agenda, programa ele, é real. Prestem bem atenção. Então, se você fala sobre isso, é um sonho. Se você imagina, é possível. Mas, se você agenda, né? Se você já faz um planejamento, uma programação para isso, é real. É real. Vocês concordam? Vocês concordam com isso? O que significa, né? Então, quer dizer, quando você coloca o seu plano no papel, quando você tem um plano, né, uma sequência de passos a seguir, e junta tudo isso com o seu propósito, que antes era um sonho, né, era somente ali uma imaginação, agora é possível, é real. Porque é assim, gente, com um plano, você sabe o que você tem que fazer hoje. E sabe o que você vai fazer amanhã. Para ficar cada vez mais perto de realizar o seu grande sonho de ser fluente em português. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, eu quero que vocês escrevam. Escrevam nos comentários aqui. Qual é o seu propósito? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber, eu quero ler tudo. Por que que você quer ser fluente em português? Qual é o seu propósito? Conta para mim, conta, escreva, que eu quero saber, eu quero ler tudo. E eu sei que tem pessoas que só querem aprender a falar, né? Quer entender, ouvir e quer falar. Ah, professor, eu quero falar, eu só preciso falar. Mas isso acontece muito mais fácil, gente, quando você desenvolve esses pilares, esses 4 pilares. E se você desenvolve tudo isso com as técnicas corretas que interconectam esses pilares, você chega lá muito mais rápido. E eu sei também que muitos de vocês sempre quiseram aprender e não sabem nem por onde começar. Ou estão há mais de um ano, né? Tentando para cá e para lá. Para cá e para lá. Quanto tempo você está tentando aprender português? Há quanto tempo? E não consegue a fluência, está tentando, está para cá, está para lá. Então, agora você já sabe quais são os pilares. Você já sabe quais são os pilares que vão te levar muito mais rápido para a fluência. Mas você precisa desenvolver eles juntos, tá? E por quê? Por que tem que desenvolver esses pilares juntos? Porque um potencializa o outro. Um potencializa o outro, e essa é a base do meu método de ensino de português para estrangeiros. Essa é a base do meu método de ensino. O curso que eu desenvolvi, como eu contei para vocês lá na primeira aula,
é porque eu não tinha nada assim no mercado. Nada para ensinar os meus alunos. Lembra que eu contei toda a história, como que eu desenvolvi esse meu curso? Então, um passo a passo completo que combina esses pilares na dose certa, na dose justa, para conseguir falar português fluente muito mais rápido, muito mais rápido. E eu criei esse método me baseando onde? Nas necessidades, né, dos meus alunos, nos erros habituais que eu via e nos padrões que aparecem na procura pela fluência do português. E dentro desse curso completo que eu desenvolvi, eu combino esses 4 pilares, dentro de vários exercícios e atividades e tudo que é feito. Bom, mas agora eu não vou falar sobre isso, não quero me estender mais, né? Eu vou falar sobre o que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? E também chegou a hora de eu falar sobre o sorteio, não posso. Calma, vamos falar sobre o sorteio, então, para que vocês entendam como que vai ser para você participar. Preste muita atenção aqui agora que eu vou explicar o que você precisa fazer para participar do sorteio. Estão com atenção? Eu vou sortear para vocês, então, uma caixa secreta de livros, certo? E mais um brinde surpresa. Que legal! Sim. E esse sorteio vai acontecer às 12 horas, horário do Brasil, Brasília, tá? Horário de Brasil, Brasília, ao vivo no meu Instagram. Ah, eu não tenho Instagram, então não pode participar. Ah, prof, mas eu só tenho Facebook. É no Instagram, tá? Meu Instagram é @português _Márcia Macedo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Parece que... Ah, tá fraquinho, né? Mas é esse aqui, ó. @português _Márcia Macedo. @português _Márcia Macedo. Tá bom? Então, você vai entrar, então, no meu Instagram. E o que que você tem que fazer? Presta atenção, gente. Ó, você vai me seguir no Instagram. @português _Márcia Macedo. Se você entrar no Instagram e colocar português Márcia, já vai aparecer a prof ali. Já sou eu. Então, você tem que me seguir. Passo 1. Então, me seguir. Passo 2. Comentar no último post do meu perfil, marcando alguém que queira também alcançar a fluência do português. Ou seja, que você acha, que você acredite que merece assistir a aula 1 da Semana de Português para Estrangeiros, tá? Então, você comenta no último post e aí marca uma pessoa também para assistir a aula 1 da Semana de Português para Estrangeiros, tá? Mas pera, não é para ir lá agora, não adianta ir lá agora. Tem que esperar terminar a aula, tem que esperar terminar a aula aqui. Se você só marcar a pessoa, não vale, não funciona, tá? Porque você não está convidando a pessoa, tem que convidar a pessoa para assistir a aula. Se você só convidar a pessoa e não marcar ninguém, também não vale, né? Tem que ser os dois. Como que você marca? Você digita ali @, né? O sinalzinho de @, aquele azinho assim, nós chamamos de @. E aí, você começa a escrever o nome da pessoa, que aí fica marcado o nome dela. Entendeu? É assim que marca o nome de uma pessoa lá no Instagram. Vai nos comentários. Então, você vai nos comentários, comenta, escreve assim, por exemplo, @ e o nome da sua amiga, Maria. E aí, coloca lá, assista a aula 1 da Semana de Português para Estrangeiros. Tá? Coloca lá, tá bom? Regra 3. Então, passo 1, passo 2, passo 3, que seria a terceira regra. Você vai compartilhar, ou seja, você vai enviar esse post nos seus stories,
nos seus stories lá do Instagram, marcando o meu nome, @português Márcia Macedo. Nossa, prof, mas espera aí, como assim? Você pega esse post que está lá, você coloca como compartilhar, né? E você compartilha dentro dos seus stories. Dentro dos seus stories. E me marca, você começa a escrever lá, @português Márcia Macedo. Eu e minha equipe, nós vamos conferir tudo. E aí tem o passo 4. Você pode comentar quantas vezes você quiser. Pode comentar quantas vezes você quiser, marcar quantas pessoas você quiser, tá bom? Mas agora, para finalizar, eu tenho uma última coisa para te pedir. Antes mesmo de ir lá no Instagram, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da aula, que eu vou adorar saber o que você achou, tá bom? Vou amar ler tudo. E na próxima aula, gente, eu vou te mostrar, então, um exercício dentro de dos pilares do curso. Vou te mostrar dentro do curso os pilares que eu já ensinei centenas de alunos que iniciaram seus estudos e aceleraram o aprendizado, tá bom? E também vou responder, né, algumas das perguntas que eu recebi de vocês. Vou aproveitar, então, na próxima aula para responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Por enquanto, eu vou pedir para você, então, deixar o seu comentário aqui abaixo do que você achou dessa aula e me contar, né, qual é o seu propósito para aprender o português, tá bom? E, claro, quero pedir para você compartilhar, enviar este vídeo para quem você sabe que está precisando aprender português ou que já está tentando aprender português, tá bom? Então, envie, compartilhe, envie nos seus grupos de WhatsApp, aproveite o link que envie para que todos possam participar, tá bom? Gente, meu muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo super, super grande, de verdade. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, fiquem bem. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Na terceira aula. Obrigada por todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo. Gente, tchau, tchau. Um beijo grande. Tchau, tchau.